Fala galera, muito que boa noite. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Em Cena. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no teatro e confere, é claro, tudo que tá rolando aí, as melhores peças, as melhores dicas de teatro você encontra aqui no Em Cena. Bom, antes de trazer aqui, apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos nossos patrocinadores, Doma Cabelo, Estúdio Arcanjo e Cena Criativa. Galera, a nossa convidada de hoje é sensacional. Eu sou super fã dela, é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é atriz, ela é escritora, ela é professora. Carol Baroni, seja muito bem-vinda! Tudo bem. Ai, que bom estar aqui de novo. Um prazer enorme sempre. Eita, nós! Estava com saudade de você, Eu viu? também, eu também. Eu gosto do ambiente aqui, é gostoso, é bem intimista. É muito gostoso conversar com você de novo sobre teatro. Eita. Carol, bem-vinda mais uma vez. A casa é sua, fica à vontade. E a gente vai bater um papo, galera, bem gostoso. Carol tem muita coisa legal para compartilhar com a gente, muita novidade. Carol, quero começar te perguntando, como que a arte entrou na sua vida? Como que o teatro começou a fazer parte da sua vida? Ai, eu acho que sempre esteve, né. Eu fui a criança educada na base da TV Cultura e nos anos 90. Então, assim, TV Cultura nos anos 90 era um show de arte, na verdade, né. Não tinha, esses programas de auditório, então eram programas muito feitos para criança e com muita arte mesmo. Então tinha bonecos, né, Uhum. Cocoricó, Rá-Tim-Bum, tinha trabalho de atores fantásticos, um trabalho de maquiagem e figurino fantástico, e aquilo sempre me chamou muita atenção. Então, desde pequenininha eu já ficava na frente da TV, eu gostava de na minha cabeça interpretar os personagens que eu via, e eu sempre achei isso muito legal. E aí na escola, no ensino fundamental, fazia teatro, adorava aquilo, eu sempre era a pessoa que ajuntava todos os meus colegas: "Ai, vamos fazer uma peça, ó, vamos". E aí todo mundo ficava meio bravo comigo, mas todo mundo fazia, porque eu tinha meu espírito meio mandão já. E Já aí eu organizava já organizava tudo. todo mundo, meio que dirigia todo mundo. E aí, a arte nunca saiu de mim, né, então, eu me formei, eu sou professora, sou pedagoga, sou formada em letras, e Aham, aí, a arte sempre foi uma necessidade, então eu estudei também, fiz uma faculdade de arte, fui dar aula, e eu sentia falta de ter instrumental para o teatro, porque sim. na escola regular, né, o professor de arte geralmente, ele acaba abraçando mais áreas do que as artes visuais, né, que é o desenho, a pintura, a fotografia. A gente acaba dando aula de artes integradas, assim. Então, a dança vem junto, o teatro vem junto, muitas vezes a música também. E eu Uhum. tinha essa necessidade de ter mais ferramenta de teatro para trabalhar com os meus alunos, e aí eu entrei em 2022 na companhia Epílogo e desde então eu entendi que o meu lugar é o palco mesmo, Era é aquilo que você trabalhando nisso. queria realmente para sua vida. Era. Então eu pisei ali a primeira vez, né, num ambiente mais adulto e, Uhum. cara, foi transformador. Eu falei: "Não, é isso, é isso mesmo". Bom, Carol, você escreve muito bem, né, você tem uma sensibilidade para escrever incrível. E a escrita, como é que a escrita entrou na sua vida? Quando que foi que você começou a escrever? E como foi o primeiro texto, assim, que você escreveu? Olha, eu também tenho essa paixão com a escrita, porque eu acho que é o lugar que te dá a liberdade de fazer tudo, né. Quando você pensa em produzir uma peça, produzir um Aham, filme, mesmo pintar um quadro, tudo é muito complicado, depende de muito mais técnica e às vezes de outros instrumentos. Agora a escrita, ela tá num grau instrumental tão básico, que é você pegar uma caneta e um papel, e ali a sua imaginação ela consegue fluir do jeito que você quiser, né, não tem amarras. sim. Então, na escola eu era essa criança que a professora pedia uma redação sobre escreva sobre um dia na praia, eu fazia 5 páginas. Ela: "Nossa, lindo seu texto, mas não obedeceu à proposta". Tipo uma redação de 50 linhas, você já É, fazia eu fazia páginas. mais porque eu gostava muito de deixar as coisas fluírem e tal. E aí sempre me interessei pela escrita, tanto que por isso a primeira faculdade que eu cursei foi letras, né. Uhum. Então, é uma paixão também escrever e eu acho que junto com o teatro, é é preponderante, assim, você ser um bom leitor, um bom escritor para trabalhar com teatro, porque você tem que entender o que tá ali na primazia do que você vai fazer, né, essa junção do corpo e do texto, ela é muito forte, né.
Então, é um universo que me apaixona muito a cada dia, assim. E são coisas, né, Carol, que vão complementando uma na outra, né. Uhum. Por mais que você não seja expert, tipo, em escrever, em dançar, mas você tem que ter uma noção, porque uma coisa vai completando com a outra, né, para que o artista seja um artista completo, vamos dizer assim, né. Tenha Ah, noção de sim. tudo, né. Sim, acho que tudo que a gente aprende vira ferramenta. Então, se você, estuda para escrever bem, isso é ferramenta para o ator. Se você lê muito, isso é ferramenta para o ator. Se você faz que seja um curso de, sei lá, de férias, de dança, aprender alguma coisa, aquilo também é ferramenta para você. Porque ele vai criando, vai construindo os seus bloquinhos ali eh, de coisas que você sabe, e aquilo você pode trazer para sua essência no palco ali, quando você vai para o teatro em si. E na sua família, Carol, tem artistas lá ou você é a primeira da família, assim? Tem o meu irmão é um exímio desenhista, desde pequenininho, assim, meu irmão sempre adorou desenhar. Eu gosto também, mas eu confesso que tenho as minhas frustrações com desenho. Meus alunos falam que eu desenho relativamente bem, eles gostam muito, mas eu acho que é porque eles são muito gentis. Mas sim, meu irmão é um exímio desenhista, cartunista, ele Ó, realmente é muito bom. Desenha qualquer coisa, assim, e sempre foi assim, sempre foi desse jeito. E meu pai uma pessoa muito falante, muito comunicador, né. Meu pai foi vendedor por muito tempo, então acho que talvez tenha a veia tenha vindo daí, assim, a coisa da comunicação, da arte esteja presente na minha família através desses veios, sabe. uma coisa que é muito importante, né, é o apoio da família. E você sempre teve o apoio da sua família ou no início teve, assim, uma certa, rejeição, assim, em relação à arte na sua vida? É uma pergunta engraçada essa, porque assim, quando a gente fala em trabalhar com arte, sempre surge esse negócio de: "Nossa, que coisa complicada", né. E quando você nasce numa família que não tem, assim, nossa, super recursos, você tem alguns caminhos pra seguir. E eu aprendi desde cedo a valorizar muito o estudo e a ser muito prática, que é: "O que que eu vou fazer com o que eu tenho agora?", né. Então minha mãe sempre pagou os meus estudos, eu fiz inglês muito cedo, e aí eu falei: "Bom, quero ter um emprego que me sustente, mas que não Uhum. seja um negócio que eu não gosto de fazer de jeito nenhum, mas, por exemplo, fazer uma faculdade de arte ou artes cênicas, né, artes visuais ou artes cênicas ou cinema, coisas que eu gosto, não vai rolar agora, não dá, minha grana não vai dar". Então, fui estudar letras, virei professora e aos poucos eu fui entendendo que um dos caminhos que eu teria dentro da arte era dentro da licenciatura. Tanto que por bastante tempo, hoje eu não dou mais aula de arte, dou aula de teatro, em workshops, mas dentro da escola regular eu não trabalho mais com arte, né. Mas já fiz bastante tempo isso, então, foi um dos caminhos que eu encontrei. E aí sempre teve um apoio grande, assim, principalmente da minha mãe, que ela vai em todas as minhas Que peças. legal, isso é Eu muito falo pra ela: importante. "Você tem que ir", porque ela leva uma amiga dela que é a Rose, beijo, Rose, mamãe, Eli, amo vocês. Ela leva essa amiga dela, Rose, que elas são a claque, né. Eu falo: "Ri". Mas assim, ri muito, porque eu preciso que vocês riam pra animar a plateia. E é sempre assim, então, ela vai, ela assiste tudo, ela abraça todos os meus amigos na saída do teatro e fala: "Ei, tudo bem? Você é linda, eu sou a mãe da Carol". E aí é muito engraçado, assim, ela curte bastante. É bonito de ver, assim, sair do palco e tá minha mãe lá: "Ai, que É lindo". gostoso, né? Nossa, é muito bom, é muito legal. Então, foi um caminho que eu construí muito aos poucos, assim, então hoje eu entendo que trabalhar dentro do teatro e escrever para teatro e dar workshop e dar aula de teatro, atuar, tudo isso é parte da minha profissão também, eu não entendo Uhum. o teatro como um hobby não. É uma profissão mesmo, É uma né? profissão, é meu segundo trabalho, assim, que eu ainda estou investindo muito nele, mas sim, é um trabalho, não é deixou de ser um hobby faz um tempo já, um bom tempo. Ah, mas essa parte do investimento faz parte, né, Carol? Porque, assim, hoje o mercado ele exige que a gente esteja, né, sempre atualizado, né, e sempre investindo, né. Ah, Então, sim. a gente sempre vai estar investindo na profissão da gente, né. Ah, claro, claro. E o ator tem que ser curioso, né. Sim, O bom ator, o bom escritor, a gente tem que ser curioso, tem que estar ligado no que está acontecendo, né, tem que saber falar do mundo que vive, senão a gente continua repetindo as mesmas histórias, isso não cria deixa de criar interesse para as pessoas. Acho que, escritores marcantes, dramaturgos marcantes são aqueles que você fala: "Nossa, quero ver a peça desse cara, porque eu gosto dos textos dele", sim. sabe, assim. Então, quem sabe um dia eu chego lá.
Bom, você que tá acompanhando a gente aí, a Carol, além de, né, ser atriz, escritora, professora, ela tá à frente também da Cia Voo Lúcido, né, a companhia Cia Voo Lúcido. Conta um pouquinho pra gente, Carol, como que nasceu a companhia? Ai, a Voo tem uma história muito bonita. Na verdade, a gente começou no coletivo Quimera, né, quando eu saí do coletivo Quimera, a gente abriu a Voo Lúcido, e na Voo nós somos um grupo de 4 administradores, né, que sou eu, Bianca Rico, Bia Chui e o Anderson Garcia. E a gente já vem juntos desde o Quimera, trabalhando em outras peças, né, desde 2023. E vinte e três. Uhum. E aí no ano passado, no processo que a gente começou, que foi o Gota d'Água, peça do Chico Buarque, um clássico do teatro brasileiro, a gente sentiu essa necessidade de trazer um novo nome para a companhia, se juntar enquanto grupo, porque nós falamos a mesma linguagem, assim. Sim. E aí Gota foi o primeiro projeto da Voo, e o nome da Voo foi engraçado, porque a gente decidiu, assim, num grupo muito grande de pessoas, e a gente foi falando nomes interessantes e: "Ah, eu acho que tem a ver com isso, o nosso grupo tem a ver com aquilo". E aí, sabe quando você vai afunilando, afunilando, e aí essas 2 palavras vieram juntas, né. Voo dá essa sensação de liberdade e lúcido, porque é muito pensado, é Uhum. muito tudo que a gente quer fazer é muito estudo, Estruturado. é bem estruturado, a gente tem essa coisa de: "Vamos saber em que palco a gente vai pisar, com quem é o diretor de teatro que a gente vai conversar, pra que lugar nós vamos ensaiar, onde a gente vai se apresentar", tudo isso a gente quer saber muito antes da gente começar o processo, ou pelo menos saber, um pouquinho do que a gente vai fazer antes de começar o processo, fazer a audição, chamar atores para participar, porque uma coisa que sempre me incomodou muito é ter um projeto e não conseguir tirar ele do papel por falta de organização mesmo. Sim. E ainda mais sendo teatro independente, a parte financeira é duríssima, né, a gente faz tudo com muito pouco recurso, mas Mas faz, faz. porque a gente resolveu dar a mãozinha, se juntar, falar: "Vamos fazer? Vamos fazer". Então cada um pega um pouquinho, cada um tira um pouquinho, nós, temos como característica atores com outras profissões também, então é sempre assim, né, pessoas que conseguem investir um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, a gente vai se juntando, quando você vê, tá um projeto muito grande, muito bonito. É um voo muito pensado, Lúcido. muito lúcido. E essa união é importante, né, porque faz, traz amadurecimento e faz com que, né, a equipe, o grupo no geral cresça, né, com os pés no chão, né, com amadurecimento. Ah, sim. Esse processo que a gente estreia agora na sexta-feira, o Leão Silena, ele vem de estudos nossos desde o ano passado, né. Então uma coisa que a gente sentiu falta quando acabou o processo do Gota d'Água, foi de trabalhar mais a questão do corpo do ator em cena. Uhum. Então a gente fez vários workshops de atividades de corpo mesmo, que a Bianca Rico ministrou assim, com muita garra mesmo, ela é muito boa. Eu acho que a Bianca, assim, eu amo ela, Bianca, beijos. Ela tá co-dirigindo comigo, né, na verdade ela dirige Leão Silene e eu co-dirigi com ela. Então a gente sentia essa necessidade de trabalhar com o corpo do ator e esse texto, ele apareceu num exercício, eu levei para um exercício, para um encontro nosso, para um exercício. E a galera curtiu muito, porque, ele é um texto cascudo, né, ele é de 30, né. 1836, eu acho, por aí. Ele é um texto meio cascudo, ele é um pouco difícil de entender, mas a gente foi batalhando para entendê-lo e fazendo esses estudos, e na realidade ele é bastante atual até, Aham. né, tanto que na montagem que a gente fez, a gente trouxe muitas piadas atuais, tá divertido, assim, a gente criou essas associações. Porque ele fala muito, né, da perpetuação das pessoas dentro da política e como os políticos ricos, né, a nobreza é entediada com tudo. O príncipe Leôncio, ele é isso. Ele é um príncipe extremamente entediado, que quer fugir do destino dele de casar. Então ele tá o tempo todo procurando coisas para fazer e ele detesta trabalho. Eu odeia trabalho, ele acha que as pessoas que trabalham são doentes. Então é muito sobre isso. E aí quando a gente vai refletindo, você entende que, nossa, isso ainda é assim, né, as pessoas que mandam no mundo ainda são essas pessoas que precisam de outras trabalhando para elas muito, o tempo todo, né. A gente tá tendo muitos debates sobre isso ultimamente. Ô Carol, conta um pouquinho pra mim, e esse texto, né, desse espetáculo que vocês vão estrear, quando você leu ele, o que mais te chamou a atenção nele e falou: "Meu, nossa, isso aqui me tocou muito"? Ai, é muito divertido pensar nisso, porque assim, apesar do texto chamar-se Leonce Lena, né, a princesa Helena ela tá
pouco mais ela não tá tão no foco da história quanto o Leôncio e o melhor amigo dele, que é o Valério. Então o Leôncio é um príncipe, ele é nobre, e o Valério é meio sabe o parça do Neymar que tá ali na Aham. ele é esse cara ali, tá junto com o ricaço, e ele vive com fome e tal. Só que eles estão num patamar que é como se eles olhassem para a humanidade e falassem: "Nossa, como esse mundo como as pessoas só fazem isso, elas trabalham, elas são entediadas, né". Então, ele parte de um lugar que é como se eles estivessem superiores a todo mundo e olhando o mundo como ele é, e as engrenagens em que o mundo funciona. Então, o Príncipe Leão, se o Valério também vai fazendo isso, eles vão questionando coisas que para nós são normais. Então, por exemplo, uma das cenas que ele encontra com o amante dele, que é a Rosetta, né, que ele começa a se questionar o que é o amor de fato, quando você percebe que o amor por alguém acaba, Aham. o por que que a gente se apaixona pelas pessoas, tudo isso é pelo tédio? E aí ele fica questionando, então é uma peça que quando você começa a prestar profundamente atenção nesse texto, ele fala muito dessas pequenas coisas que a gente não para questionar, e que a gente vai levando e vai levando e a vida vai levando, você vai trabalha, cresce, casa e tem filhos e é isso, né. E o que mais? Então, apesar dele de ser uma peça muito política nesse sentido, que fala sobre o quanto os nobres são entediados e não querem de fato governar pelo bem dos outros, mas para manter-se no status quo, né, ele também te questiona muito em outros pontos, no seguinte de: "Mas por que que eu trabalho tanto? Mas será que essa relação realmente é o que eu queria ou eu fui empurrado para ela?". Então tem muitas coisas nesse texto que mexem muito com a minha cabeça, assim, de ficar realmente pensativa sobre coisas que ele traz ali no palco, né. E esse espetáculo, ele é uma comédia romântica, não é isso? É mais ou menos, né, ele não chega a ser uma comédia romântica, ele tá mais pra uma comédia farsesca, assim. Então ele tem personagens bastante estereotipados, bastante arquetípicos, né. Então, um rei que é super esquecido, que não sabe o que que ele tinha que falar para o povo dele, que já tá ali há muito tempo e que tá, né, caindo aos pedaços. A chamada criadagem, né, que são as pessoas que trabalham ali no palácio, que repetem as mesmas ações. Aham. Então cada um meio que tem o seu lugarzinho na história ali, né. E a gente montou ele porque essa peça geralmente se monta nesse estilo do expressionismo alemão, que já está próximo do teatro do absurdo. Então aquela coisa bem o preto e branco com muito contraste, né, a gente fez uma roupagem um pouco mais colorida, mais clownesca até. Mas tem essa pegada, não tanto de comédia romântica, porque o Leôncio e o Valério também são anti-heróis da história, assim, né, ele não a ideia não é que culmine num romance e tal, mas, tirar sarro de todas essas coisas, sabe, ele tira muito sarro de todas essas coisas. E o processo, né, de criação desse espetáculo, como é que foi? Os Ai, ensaios? isso é muito legal. Uma coisa muito gostosa da Voo, tanto nesse processo de Leôncio e Helena quanto outros processos que a gente tá vivendo, é que a gente procura muito entender o corpo do ator que a gente tem ali disponível, como ele se move de acordo com aquele texto e com aquela pequena pontinha de direção que a gente dá. Então eu gosto de brincar que são 2 baldinhos, né, então a direção chega: "Ó gente, o texto é esse aqui, vamos lá". O ator lê, entende aquilo e joga aquilo pra cena. A partir do que ele traz, o diretor olha de novo e fala: "Nossa, isso aqui é legal, vamos ampliar ou vamos Aham. diminuir isso". Então é um grupo muito de estudo mesmo, é uma companhia de estudo de teatro, né. A gente teve também alguns workshops, um deles com a Eliane Flecha, maravilhosa, que trouxe pra gente um pouco sobre comédia dell'arte, pra gente trabalhar o corporal em cima das personagens que a gente tinha. Então é muito isso, assim, é uma companhia que preza muito pelo estudo, tanto o nosso grupo que tá fazendo Leão e Helena, quanto o grupo que tá fazendo uma peça minha, que é o Camarim da Cidade, no grupo de sexta-feira, que eu trabalho junto com a Bruna Ferrari na direção, então Aham. é um teatro muito físico, muito: "Vamos experimentar? Vamos. Nossa, isso aqui é legal, vamos usar na peça". Então ele vai surgindo, é uma peça que vai surgindo mesmo. Bom, Carol, eu sei, né, que para uma companhia independente, sempre produzir um espetáculo é muito desafiador, né, Uhum. porque não tem patrocínio, né, não tem patrocinador. Então o recurso, como você já disse, é pequeno, né, chega a ser zero, né, então todo mundo tem que se movimentar para realmente fazer acontecer. Para esse espetáculo exclusivo, qual foi o maior desafio que vocês tiveram para colocar ele no palco? Ai, acho que para ensaiar, né, os espaços de ensaio em São Paulo, infelizmente, estão ficando
escassos, assim, né. A gente tem visto o que está acontecendo com vários teatros antigos, Sim. que ou estão sendo desestruturados e virando outra coisa, ou estão virando grandes teatros comerciais, né. E tá tudo bem, a minha briga não é com o teatro comercial. Porque eu acho que sim, as pessoas têm que ir assistir teatro. Eu acho que é como o cinema, existe a comédia romântica, existe o filme B, existe o clássico, existe tudo, então tem que ter público para tudo. Eu acho que o importante é: vá ao teatro, vá ao cinema, Aham. né. Óbvio que a gente sempre quer que as pessoas possam ter acesso a obras de arte, de fato, que vão aumentar, vão ampliar o repertório de mundo delas, isso é Sim. maravilhoso. Mas não que a gente tenha que colocar para baixo: "Ah, isso aqui é uma comedinha ruim, isso aqui é", sabe, menosprezar, eu não acredito nisso, eu acho que tem que ter espaço e tem espaço para todos. Porém, as companhias independentes, as companhias menores, gente que faz o que a gente faz, que é um estudo muito aprofundado, a gente vai ficando cada vez mais escasso de lugar para ensaiar. Então aconteceu de um espaço onde a gente ensaiava, ser mudar de administração, e aí o preço da sala de ensaio, que era super baixo, que era muito compatível com o que a gente Nossa, conseguia pagar, virou algo foi lá pra absurdo e eu falei: cima. "Gente, o que que a gente vai fazer?". E aí que você conta com os parceiros, então um dos nossos parceiros que é o Nível de Eggs, hoje eu tô mandando beijo pra todo o Nível de Eggs, que é responsável pela escola oficina de atores, forma muita gente todo ano. Ele cedeu o espaço de ensaio dele para nós, no fim desse processo, né. Aham. E agora a gente vai para o Teatro Paiol Cultural do Flávio Von Galac, que também é um super parceiro nosso, muito legal. Então é isso, você vai, criando parcerias com as pessoas, é você ligar para alguém e falar: "Poxa, consegue um precinho Preciso melhor para de mim?", sabe. Eu levo um workshop para o teu teatro de graça, eu faço alguma coisa, a gente dá um jeitinho, vamos conversar. E as pessoas estão dispostas, né, a gente tem que partir do princípio que tem gente disposta, senão você fala: "Ai, não, mas não vão querer, tudo é muito caro", você desiste. Então é isso, eu acho que o desafio maior é esse, assim, principalmente manter os ensaios, né. Bom, uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo, né, um dos objetivos do Encena, né, da nossa missão justamente é isso, dar um auxílio em relação à divulgação para as companhias independentes, né, porque, assim, os grandes espetáculos que têm patrocinadores, né, é muito mais fácil de fazer tudo acontecer, É. de levar público, enfim. Mas, assim, a gente tem muito artista bom, né, muita companhia independente que produz espetáculos sensacionais e que não tem muita oportunidade, né, de divulgação, enfim. E, assim, uma das nossas missões é justamente essa, né, dar voz para a companhia independente, ajudando, né, na divulgação dos espetáculos também, porque acho que todo mundo merece, né, Uhum. uma oportunidade de, né, de mostrar o seu trabalho. E a gente tem muito artista bom, né, de companhia independente, assim, sensacional. Sim. Isso é um fato, né. A gente não tem a pretensão, assim, de ser, por enquanto, super conhecido, a gente quer continuar fazendo. E pra gente continuar fazendo é isso, a gente precisa de público, a gente precisa que as pessoas venham nos assistir, a gente precisa de atores que queiram estar conosco, também é uma dificuldade, né, manter os atores, porque a gente divide esse valor de aluguel, por exemplo, de sala, a gente divide, sai um pouquinho para cada um, mas a gente entende que as pessoas moram longe, que às vezes dá um problema com a família, Sim. se a pessoa trabalha exclusivamente com atuação, às vezes a grana não entra, e fica tudo muito apertado, então a gente tem que ter um entendimento disso também, que o grupo que a gente quer formar, às vezes não é o grupo dos sonhos, porque as pessoas têm que procurar outros lugares para conseguir trabalhar também, então a gente vai Vai fazendo, vai caminhando, né. empurrando, vai fazendo, vai conseguindo. Bom, voltando aqui de novo lá para o espetáculo, Uhum. o que que você espera, Carol, que o público leve para casa após assistir o espetáculo de vocês? Ai, eu acho que eu quero muito que eles se apaixonem nessas 2 figuras do Leôncio e do Valério, principalmente, que são as minhas queridas Madu e Bia Shui, que estão nesses papéis. São 2 meninas fazendo papéis masculinos, e a princesa Lena é o Jimmy, que é um homem, então tá tudo trocado, tudo bagunçado. São figuras muito interessantes e muito reais ao mesmo tempo, assim, e seria muito legal que as pessoas saíssem, rindo muito das situações que a gente traz para o palco, mas que saíssem pensando mesmo nesses grandes monólogos, nessas
reflexões, principalmente dessas 2 personagens que eles trazem o tempo todo. E esses questionamentos sobre o que que é a vida, sobre o que é destino, o Sim. que é o trabalho e por que a gente tem que trabalhar tanto e que espaço sobra pra gente viver, né. E são quantos, atores em cena? Ai, agora eu vou precisar contar. Vamos lá. Ó, vou falar os nomes, tá. Sou eu, Carol Borrone, Bia Chui, Madu, Patrícia Postingel, Raul Martins, Anderson Garcia. Ai, meu Deus, se eu esqueci alguém, deixa eu pensar. João Vitor, Jimmy Souza. É isso, gente? Não, tem mais, são 9 pessoas. Ai, é difícil lembrar todo mundo. Mas enfim, são 9 personagens. 9 personagens não, a gente faz, mais de um personagem, né. Alguns atores fazem mais de um, mas é mais ou menos esse número de pessoas que a gente tem. Ai, Érika Mineira também, não posso esquecer Ah, é uma dela. equipe grande, hein? É uma característica nossa, assim, porque justamente a gente precisa de grupos grandes para conseguir se manter, né. E também é interessante porque a gente tem pessoas com níveis de experiência diferentes. Então, por exemplo, a Paty é uma pessoa que entrou também pela Epílogo, né. Aham. Beijo, Lucas. Também pela companhia Epílogo, e aí curtiu a coisa de fazer teatro e eu trouxe ela pra Voo, porque ela é realmente muito boa e ela nunca tinha tido essa experiência de estar no palco. E ver, assim, o crescimento dela é muito legal, né, é muito gostoso, porque justamente é uma companhia de estudo, então a gente não tem essa necessidade de que todos os atores tenham uma hiperformação, Sim, né, é um outro caminho que a gente segue. isso é legal, porque tem Uhum. muita gente que acha que não tem capacidade e entrando numa companhia assim, acaba tendo uma oportunidade e conhecendo ali habilidades que de repente nem conhecia que tinha, né, Sim, Carol? com certeza, sim, é muito legal. Hoje, Carol, qual é a reflexão que você acha que o público vai ter do espetáculo? Ai, eu espero de verdade que saia todo mundo, assim, se questionando um pouco sobre as próprias escolhas, questionando o que a gente chama de destino, né. Tantas coisas que a gente vai vivendo e a gente fala assim: "Ah, Deus quis assim, a vida quis assim". Sim, E na realidade, talvez tenha outras camadas, né. Tem muitas coisas que nos empurram para onde a gente está indo. Existe uma sociedade, existe um governo, existe, a questão do trabalho que você tem, gênero, tudo isso influencia na vida que você leva, né, a maneira como as pessoas te enxergam, tudo isso leva a gente para um ponto ou outro. Então, acho que o grande questionamento de Leon Silena, no mais profundo, para mim é isso, é essa questão de, por que a gente está aqui? Como foi que eu parei aqui, né? Tudo é destino, tudo é o que Deus quis? Né, a gente questiona muito isso, é bastante niilista nesse ponto. eu gosto muito de espetáculos assim, né, que provocam essas reflexões, que façam com que a pessoa saia de lá assim, com o martelinho batendo na cabeça, assim, né, a Uhum. pessoa realmente, vá refletir sobre a mensagem da peça, né. Sim, sim. Bom, Carol, quero agradecer aí por você ter tirado um tempinho para bater esse papo aqui com a gente, Ai, mas antes de finalizar, define para mim, né, esse espetáculo em uma palavra e uma música. uma música? Ai, eu acho que é a Balada do Louco dos Mutantes. Dizem que sou louco. É muito isso, a gente fala muito de loucura nessa peça. Então pra mim é muito essa música. E uma palavra? Ai, eu poderia dizer loucura, mas eu vou dizer lucidez, porque eu acho que questionar o Aham. destino, questionar o porquê estamos aqui, tentar se entender de verdade num lugar, se tirar um pouco da nossa bolha do cotidiano e se afastar dela e falar: "Nossa, como é que eu cheguei aqui? Por que que eu tô aqui?", né, eu acho que é isso, é lucidez, é entender o porquê, como e de onde eu vim, sabe. E a companhia, né, a Cia Voo Lúcido, o que que a gente pode esperar da companhia daqui para frente? Bom, nós temos aí Leon Silena agora, né, em setembro a gente tem O Camarim da Cidade, que é uma peça que na verdade é um texto meu que surge de outras 4 peças, então são personagens que eu tirei de outras peças que eu fiz, junto com elas, um núcleo de personagens da minha primeira peça que foi a Que Jazz, que foi também que Aham. a gente fez lá na Companhia Epílogo, o La Ursa, que você viu no FIC, o Autópsia, que você viu no FIC, e a Domadora de Animais, que também é uma personagem minha, que são
todas, sobre mulheres, né, são peças que falam sobre a violência contra as mulheres em diferentes épocas, e a gente tentou, enquadrar todas essas histórias numa história só. Então não é uma peça de esquetes, mas são todas elas, no mesmo lugar, em tempos diferentes. E são mulheres contando ali, eh, suas grandes questões ao longo dos anos, né. Então a gente parte de um princípio que a peça começa lá nos anos 20, aí a gente tem, uma mulher do circo dos anos 30, a gente tem um núcleo dos anos 60, dos anos de chumbo no Brasil, da ditadura militar, e um lugar mais atual onde uma dessas mulheres assume um papel muito masculino para também se defender ali de coisas que ela sofre. Tá muito interessante o processo, tá muito legal, tem um elenco bem grande, e aí eu tô com a minha parceira Bruna Ferrari, que é incrível, maravilhosa, e aí eu trabalho um pouco mais a questão do texto, com Aham. os atores, com a parte de imaginação, e ela vai mais profundamente no corpo, que é uma peça bastante de teatro físico mesmo. Apesar dela ser bastante verbal, ela tem muito essa coisa do corpo em jogo, né, a gente quer muito prezar por isso. Então, ó, você que acompanhou a cena, não percam, porque setembro tem aí um espetáculo incrível dessa maravilhosa, com o texto dela, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Carol, obrigado mais uma vez, prazer receber você aqui. E galera, você que quer fazer teatro, né, quiser participar aí das oficinas, deixa o contato aí, Carol. Sim, gente, segue a gente lá na Cia Voo Lúcido, lá no Instagram. Me procurem também, Caroline Borrone, lá no Instagram. O sobrenome é Bohone, Borrone. É fácil. Se é Borrone, é minha família. Vocês vão me achar no Instagram. Não é difícil. E aí, manda uma DM pra gente. A gente tá sempre fazendo workshops. A gente fez um no mês passado de Corpo e Palavra, que foi muito legal, foi muito, muito bom mesmo. Então a ideia é que agora em julho também a gente faça alguns outros, vamos ver como é que Aham, fica por aí. Talvez alguns workshops para criança também, que a gente gosta muito. que legal. Vamos ver, a gente ainda tá nesse planejamento, mas aí eu volto para contar sobre. Bom, e tem espetáculo, né, em cartaz. Carol, deixa o recadinho aí, manda vamos convidar a galera para ir assistir. Vamos lá. Vem assistir Leonce Lena no Teatro Paiol Cultural. Às sextas e sábados, nos dias 22, 23, 29 e 30 de maio, sexta-feira às 8 da noite, no sábado às 4 da tarde, e tem um estacionamento conveniado. Lá no Instagram da Voo Lúcido tem o nome direitinho do estacionamento, é bem próximo do metrô Santa Cecília e da República, bem ali na Avenida Amaral Gurgel, facinho de ir para quem vai de carro, fácil de ir para quem vai de metrô, bem perto do terminal ali da Amaral Gurgel, muito fácil de chegar. E é isso, Meu, a lá no localização do teatro é perfeita, é bem fácil fácil. acesso, né, tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma para chegar lá. Isso. Carol, mais uma vez, muito, muito obrigado. Desejo aí vida longa à companhia, vida longa ao espetáculo, né. Eu sei que a temporada é curtinha, mas eu creio que vocês vão estender, Ai, né. tomara, tomara, a gente quer muito. Isso. Gente, obrigado. Encontro vocês na próxima quinta-feira às 20 horas e bora para o teatro?